Êxodo, capítulo 30. Êxodo, capítulo 30. Se alguém percebeu aí, eu pulei o 29, tá? Mas é de propósito, não vai ser esquecido. É porque a gente vai falar sobre o capítulo 29 a hora que eu entrar no livro de Levítico, tá? Então aí eu vou voltar e nós vamos falar sobre o capítulo 29, que fala sobre a consagração dos sacerdotes. Então fica tranquilo aí que a gente vai finalizar o livro de Êxodo e a gente começando o livro de Levítico, aí a gente vai voltar para esse capítulo 29 aqui de Êxodo, tá? A gente não vai esquecer dele não, já deixei aqui anotado para iniciar o livro de Levítico com ele, porque aí tem a ver com essa chamada, né, para os sacerdotes, para os levitas. Então a gente vai entender um pouquinho mais. Mas hoje eu quero falar sobre o restante das peças do tabernáculo e quem sabe a gente consiga então terminar o livro de Êxodo ainda hoje. Se não, semana que vem, se Deus quiser, a gente finaliza essas duas aulas aí que faltam. Mas talvez a gente até consiga fazer hoje. Então, Êxodo capítulo 30, nós vamos ler o trecho aqui, que é o primeiro, que é o altar de incenso. Então, essa outra peça que também estava ali dentro do lugar santo, e a gente vai entender um pouquinho sobre ela. Então, do versículo 1 ao versículo 10, diz assim, Êxodo 30, versículo 1 diz assim: faça um altar de madeira de acácia para queimar incenso. Será quadrado, com 45 centímetros de cada lado e 90 centímetros de altura. Suas pontas formarão com ele uma só peça. Revista de ouro puro a parte superior, todos os lados e as pontas, e faça uma moldura de ouro ao seu redor. Faça 2 argolas de ouro de cada lado do altar, abaixo da moldura, que sustentem as varas utilizadas para carregá-lo, e use madeira de acácia para fazer as varas e revistas de ouro. Coloque o altar em frente do véu que se encontra diante da arca da aliança, diante da tampa que está sobre ele, onde me encontrarei com você. Arão queimará incenso aromático sobre o altar todas as manhãs, quando vier cuidar das lâmpadas, e também quando acendê-las ao entardecer. Será queimado incenso continuamente perante o Senhor pelas suas gerações. Não ofereçam neste altar nenhum outro tipo de incenso, nem holocausto, nem oferta de cereal, nem derramem sobre ele ofertas de bebidas. Uma vez por ano, Arão fará propiciação sobre as pontas do altar. Essa propiciação anual será realizada com o sangue da oferta para a propiciação pelo pecado, geração após geração. Esse altar é santíssimo ao Senhor. Então, nós temos aqui uma outra peça que está localizada justamente na parte interna, né, do tabernáculo. Então, a gente tinha lá fora, só lembrando aí para vocês, né, na parte do pátio, a gente tinha o altar de holocaustos, e a pia de bronze, que a gente vai falar sobre ela, né? A bacia de bronze. Então, na parte externa do tabernáculo, a gente então tem o altar do holocausto, que era onde eram oferecidos os animais. Depois, a bacia de bronze, que era onde eles se lavavam. E aí, na primeira cortina que eles passavam, que era a entrada, então, do tabernáculo, nós tínhamos dentro desse lugar, chamado lugar santo, nós tínhamos do lado esquerdo de quem está entrando estava o candelabro, que nós já falamos sobre ele. Do lado direito estava a mesa com os pães, que nós também já falamos sobre ele. E de frente, antes do lugar santíssimo, do Santo dos Santos, existia esse altar de incenso. Então, assim como o altar de holocausto, que ficava lá fora e tinha o propósito de queimar e de fazer os sacrifícios em prol do pecado, agora nós temos no lugar santo, dentro do tabernáculo, um outro altar, que esse altar é chamado de altar de incenso. Essa mesa, ela deveria ser feita de madeira de acácia, como o primeiro versículo de Êxodo 30. Êxodo 30, versículo 1 diz: faça um altar de madeira de acácia para queimar incenso.
Então, esse altar de madeira de acácia seria específico para queimar incenso. Ele dá a medida, será quadrado, com 45 centímetros de cada lado e 90 centímetros de altura. Então, pensa aí um quadrado certinho, de 45 centímetros de cada lado e 90 centímetros de altura. Então, a altura era bem parecido com a nossa mesa de casa, né? 90 centímetros do chão. Então, a gente tinha ali um altar onde o corpo do sacerdote ficava ali na altura da sua cintura, né? Esse altar. Então, tinha uma altura mediana. Então, tinha uma altura de 90 centímetros por um quadrado de 45. Ele diz que as suas pontas formarão com ele uma só peça. Esse altar, assim como o altar lá de fora do holocausto, ele tinha como se fossem pontas dos 4 lados, como se fossem pequenos chifres. E lá fora também, algumas traduções deve estar escrito aí chifres, né? Nas pontas. E isso é proposital, tem um propósito esses chifres aí que tem a ver com autoridade, com domínio, né? Com livramento, com várias coisas. Mas essa peça deveria ser feita única, né? A palavra está dizendo, suas pontas formarão com ele uma só peça. Então, essa peça deveria formar uma só peça, ela não poderia ser dividida, não poderia ser desmontada, não poderia ser encaixada, não. Ela tinha que ser feita de uma só peça, tanto da madeira quanto depois revestida de ouro. O texto vai falar, né? Versículo 3. Revista de ouro puro a parte superior e todos os lados e as pontas, e faça uma moldura de ouro ao seu redor. Então, essa peça, pensa aí comigo, né? Ela era ao quadrado, 90 centímetros de altura. Na sua borda, na parte de cima, era feita uma moldura. Se você olhar em fotos aí na internet, você vai ver bem esse altar. É bem legal. E nas 4 pontas, então, tinha esse chamado chifre ali. E essa peça era feita de madeira de acácia, que nós falamos em algumas aulas aqui sobre a madeira dentro do tabernáculo representa a humanidade, né? A parte humana, e o ouro puro representa a santidade de Deus, né? A santidade mesmo de Deus, a pureza de Deus, a santidade de quem Ele é. Então, tudo que era revestido de ouro fala de uma humanidade, de um homem revestido com a santidade de Deus. Então, esse altar de incenso também era uma peça que era feita de madeira, porém ela deveria ser revestida com ouro puro. Então fala que essa peça está sendo revestida pelo próprio Deus, pela própria santidade de Deus. Versículo 4. Faça 2 argolas de ouro de cada lado do altar, abaixo da moldura que sustém as varas utilizadas para carregá-lo, e use madeira de acácia para fazer as varas e revistas de ouro. Então, essas peças do tabernáculo, gente, todas elas, eu não sei se eu cheguei a citar isso para vocês aqui já, mas a gente vai perceber isso principalmente no caminhar aí agora dos outros textos, que todas as peças do tabernáculo era um grande quebra-cabeça. Por que isso? Porque esse tabernáculo, ele era móvel, ele deveria andar junto com o povo de Israel pelo deserto, né? Então, nós estamos falando aqui de um período em que eles param ali no Sinai, né? A gente começou isso lá no capítulo 25, 23, 24, fala que o povo para ali na beirada do monte, né? Esqueci agora, na ponta do monte ali, eles fazem o acampamento e o Senhor chama Moisés para cima do monte, fala com ele sobre as tábuas da aliança, sobre os 10 mandamentos, e também dá, né, a planta dessa construção do tabernáculo. E quando o Senhor então está dando essa planta, ele fala que essas peças, todas elas, deveriam ser de forma prática, montáveis e desmontáveis, porque elas deveriam ser carregadas. O Senhor iria fazer eles montar e desmontar em vários momentos, a partir desse momento da montagem. Então, a primeira vez que esse tabernáculo vai ser montado é aqui na base do Monte Sinai. Mas assim que eles levantarem acampamento, tudo isso vai ter que ser desmontado, carregado e montado novamente aonde eles acamparem de novo.
Então a gente vai perceber esse deslocamento, né, dessas peças do tabernáculo durante todo o período que Israel caminhar pelo deserto. E então por isso que essas peças, todas elas falam de argolas, que deveriam ser colocadas nas pontas, na lateral, e essas varas, né? Então pensa aí num cabo de vassoura, em varas mesmo, que deveriam ser feitas bem compridas, inclusive. Elas eram também de madeira de acácia, revestidas de ouro, as que eram de dentro do tabernáculo. As que eram de fora do tabernáculo eram revestidas de bronze, que no caso seria para o altar de holocaustos, e para a pia de bronze. Então a parte externa, né, do tabernáculo também era toda fácil de desmontar. Então eles tinham que aprender a montar e a desmontar toda essa estrutura. E por isso que essas varas então eram colocadas principalmente nas peças internas do tabernáculo. A gente vai entender por que essas peças deveriam ser carregadas por essas varas, porque provavelmente, ou a própria palavra vai dizer que eles não poderiam ficar tocando nessas peças. Eles não podiam ficar pegando no próprio altar de incenso, ou no candelabro, ou na mesa de pães. O candelabro não, o candelabro era carregado normalmente. Mas a mesa de pães, o altar de incenso, a arca da aliança, né? Então, o altar de holocausto, tudo isso tinha essas varas para ser carregado. Então, eles não podiam ficar pegando com as mãos nessas peças, porque isso era totalmente consagrado a Deus, né? A santidade de Deus estava ali impressa nessas peças. Então, eles tinham que ter total reverência com essas peças, carregando elas pelo deserto, através dessas varas que eles constroem aqui também, revestem de ouro para colocar nessas argolas que estavam na lateral. Depois, se você tiver curiosidade, abre figuras aí no Google, né? Vale bastante a pena dar uma olhada para vocês terem melhor, talvez, a exatidão aí de como eram essas peças, né? Quem já assistiu o desenho de Moisés ou dos 10 mandamentos, provavelmente já viu alguma ilustração a respeito disso. Eu acho poderoso, eu acho lindo e maravilhoso ver como era feito e como eles desmontavam e como eles carregavam. Tudo era muito perfeito, muito organizado, né? Então ele fala sobre esse altar de incenso. Quem falou? Quem falou? Também tem bem legal a ilustração que eles colocaram aqui. Vai trazer direitinho, entender cada coisa. Depois, se você quiser, eu posso tirar uma foto para mandar no grupo. Pode sim, Cíntia. A Cíntia tá falando, gente, desse atlas aqui, ó, que eu postei outro dia aí para vocês, para quem quisesse ver, né? Esse atlas, ele saiu agora, recentemente, deve ter uns 2 meses no máximo, e ele vem com muita ilustração, muito mapa mesmo, tanto de todo o período da Bíblia, né? É um atlas bem completo. Eu mostrei, a Cíntia ficou apaixonada nas fotos, pediu para eu pedir um para ela, o filho dela ficou também apaixonado, tá lá estudando com o próprio atlas, é muito bom. Então quem gosta de ver mapa, quem gosta de ver as ilustrações, né, fica bem encantado com esse tipo de livro. Eu gosto bastante, por isso que eu também comprei. Eu gosto de ver, visualizar melhor, né, o que a palavra está dizendo, fica mais fácil. Então ele fala no versículo 4, né, faça 2 argolas de ouro de cada lado do altar, abaixo da moldura, que sustentem as varas utilizadas para carregá-lo, e use madeira de acácia para fazer as varas e revistas de ouro. 6. Coloque o altar em frente do véu que se encontra diante da arca da aliança, diante da tampa que está sobre ele, onde me encontrarei com você. Aqui, gente, já tem uma parte extremamente importante, talvez o versículo mais importante dessa parte do texto, né? E eu queria que você aproveitasse para grifar isso. O Senhor está falando que essa peça, o altar de incenso, ele deveria estar posicionado dentro do lugar santo, ali dentro do tabernáculo, de frente, no meio praticamente daquela sala ali, do lugar santo, de frente com o véu que separava o lugar santo dos santos. Então, o altar de incenso era uma peça, esse quadrado, né? Essa peça quadrada, esse cubo, deveria ficar posicionado em frente à cortina que separava o lugar santo dos santos. Que ele ficava exatamente posicionado ali
nesse lugarzinho do lugar santo. E ele servia para quê? Para justamente o que está escrito no versículo 6, ó. Coloque o altar em frente do véu que se encontra diante da arca da aliança, diante da tampa que está sobre ele. Então tá falando da arca da aliança e do propiciatório, que a gente falou que era de ouro puro batido, onde os anjos ficavam, e que a presença de Deus vinha ali, naquele propiciatório, né? Quando a gente falou sobre a arca da aliança. E aí, o que ele fala no finalzinho do versículo 6? Ele diz assim, ó, que está sobre ele, onde me encontrarei com você. Tem algumas traduções que estão um pouquinho diferentes, mas fala desse encontro, né? Não sei se alguém quiser ler esse finalzinho do versículo 6 aí, que pode estar um pouquinho diferente na sua versão, mas está falando que é aonde Moisés ou o sacerdote que estivesse ali entregando o incenso, né, ao Senhor, ele então encontraria com o Senhor se encontraria com ele ali, diante daquele altar de incenso e diante do véu que separava o Santo dos Santos. Então o Senhor estaria sempre ali se manifestando para o sacerdote enquanto ele estivesse diante do altar de incenso. E ele continua dizendo, então essa aqui para mim é a parte principal do texto do altar de incenso. E a gente vai entender um pouquinho sobre ele. Aí ele fala no versículo 7, olha isso. Arão queimará incenso aromático sobre o altar todas as manhãs. Então em que momento que ele tinha que queimar incenso? Todas as manhãs. Por que ele deveria queimar incenso todas as manhãs? Ou qual era o sentido disso também? A gente vai entender. Quando vier cuidar das lâmpadas. Que lâmpadas que ele tinha que cuidar se dentro do tabernáculo não tinha luz, né? Não tinha lâmpadas como a gente conhece hoje, né? Brincando aqui com vocês. Eram as lâmpadas do candelabro. O único lugar que tinha iluminação no tabernáculo era o candelabro. Então lembra quando a gente viu sobre o candelabro que ele tinha que todas as manhãs e ao entardecer colocar óleo, né? Colocar o óleo preparado ali próprio para o candelabro, ele deveria abastecer porque a lâmpada não poderia se apagar. Se você não viu essa aula, eu te aconselho a voltar um pouquinho lá nos vídeos e assistir essa aula que a gente falou sobre o candelabro. O quão importante essa peça, o candelabro, ela é para nossa vida como um entendimento do que é a representação do candelabro. E agora Deus está dizendo para Moisés que na hora que eles forem colocar o altar de incenso, o que eles deveriam fazer nesse altar de incenso, que era queimar incenso, mas ele fala também em que momento esse incenso deveria ser queimado. Então, mais uma vez, há uma ordem, um ensino aqui para nós sobre quais os momentos que isso deveria ser feito. Então, ele fala que todas as manhãs, olha lá, versículo 7, Arão queimará incenso aromático sobre o altar. Qual altar? O altar de incenso. Todas as manhãs, quando vier cuidar das lâmpadas. Então, cada vez que Arão, ou depois que Arão morresse, os seus filhos continuassem com o sacerdócio, eles deveriam ir todas as manhãs no lugar santo, olhar as lâmpadas do candelabro, e além de verificar a questão do óleo, a questão de como está as coisas ali dentro, ele então iria queimar incenso todas as manhãs quando viesse ver as lâmpadas. Aí ele continua, versículo 8. E também quando acendê-las ao entardecer. Então, eu acredito que de manhã Arão deveria entrar, esse é o entendimento que eu tenho aqui, para simplesmente cortar os pavios, apagar provavelmente as lâmpadas, né? O fogo que ele acendia à tarde, ele provavelmente apagava aquilo de manhã, porque não precisava daquelas lâmpadas acesas durante o dia. Quando ele entrava para fazer esse serviço de cortar ali o pavio, de olhar se a lâmpada estava então apagada certinha, ele queimava incenso aromático de manhã. Quando ele voltava à tarde, ao entardecer, para voltar a abastecer de óleo aquelas lâmpadas do candelabro e acender então
aquele fogo em cada uma daquelas lâmpadas do candelabro, ele deveria novamente oferecer incenso aromático no altar de incenso. Então é isso que o texto está falando aqui para nós. Por quê? Ó, o versículo 8. E também quando acendê-las ao entardecer, será queimado o incenso continuamente perante o Senhor pelas suas gerações. Então, esse altar de incenso era também uma peça que deveria estar sendo constantemente abastecida de incenso aromático. Então, de manhã ele entrava e oferecia esse incenso aromático ao Senhor. Quando ele voltava à tarde, ele oferecia novamente esse incenso aromático ao Senhor. Nós vamos entender um pouquinho mais. Isso deveria ser feito continuamente, todos os dias. Então não tinha nenhum dia que Arão ou os sacerdotes futuros não deveriam fazer esse serviço ali no lugar santo. 9. Não ofereçam nesse altar nenhum outro tipo de incenso, nem holocausto, nem oferta de cereal, nem derrame sobre ele ofertas de bebida. Até aqui. Então, ele fala que esse altar ele é exclusivo para oferta de incenso, para oferecer incenso aromático. Então, não poderia ser feito mais nada nesse altar a não ser oferecer incenso aromático. O versículo 10 vai falar para nós, o 10 e o 11, não, o 10, ele vai falar para nós sobre uma atitude que Arão ou os sacerdotes deveriam ter e que a gente vai entender quando a gente começar a estudar as ofertas, os holocaustos lá em Levítico. Então, a gente vai voltar a falar sobre esse assunto aqui do finalzinho do versículo 10, então eu não vou me ater aqui. Eu vou me ater só ao próprio aroma, ao incenso aromático, porque ele vai falar aqui no versículo 10, vou só ler novamente para vocês entenderem. Uma vez por ano, Arão fará propiciação sobre as pontas do altar. Essa propiciação anual será realizada com o sangue da oferta para a propiciação pelo pecado, geração após geração. Esse altar é santíssimo ao Senhor. Então, uma vez por ano, o altar de incenso, além de oferecer incenso aromático ao Senhor, o sacerdote Arão, quando ele fizesse o sacrifício da propiciação anual, ele deveria pegar um pouco do sangue desse animal que foi sacrificado pelo pecado e ele ia entrar no lugar santo com o sangue e ele ia molhar a ponta, esses chifres do altar de incenso, ok? Só que isso era feito uma vez por ano só, quando era oferecido esse sacrifício de propiciação. A gente vai estudar cada um desses sacrifícios agora lá em Levítico. Então vocês vão entender que poderoso era, para que servia, por que ele tinha que fazer isso, e esse é o mais importante. Quando a gente olha, lembra que eu falei semana passada? Quando a gente olha para o Pentateuco, a gente geralmente tem a ideia de pular esses livros, porque a gente acha que tudo isso já ficou no passado. Mas quando a gente começa a cavar e entender os princípios que Deus está deixando aqui para nós, e que mostra Cristo, e que mostra a redenção, e que mostra o sacrifício de Jesus por nós, e que mostra como nós fomos salvos, e que mostra que nós também temos que fazer isso todos os dias, e sempre até que Jesus volte, então tudo fica mais claro. Então a gente passa a olhar para o livro de uma forma menos, parece que difícil, né? Sei lá, muito mística. Não. É poderoso porque revela Cristo para nós através das escrituras e tudo que está sendo feito. Então tudo tem um propósito. Eu quero pegar com vocês como que era o incenso que ia ser queimado aqui. Vira a página da tua Bíblia, provavelmente, aí, no versículo 34. O mesmo capítulo 30, só que o versículo 34, para a gente ver como que era feito o incenso que ia ser queimado aqui no altar de incenso, tá? E a gente vai entender isso. Capítulo 30 de Êxodo, versículo 34, diz assim, ó. Disse ainda o Senhor a Moisés, junte as seguintes essências, bálsamo, ônica, gálbano e incenso puro, todos em quantidades iguais. E faça um incenso de mistura aromática, obra de perfumista. Levará sal e será puro e santo. Moa parte dele até virar pó,
e coloque-o diante das tábuas da aliança, na tenda do encontro, onde me encontrarei com você. O incenso lhe será santíssimo. Não façam nenhum outro incenso com a mesma composição para uso pessoal. Considere-no sagrado, reservado para o Senhor. Quem fizer um incenso semelhante para usufruir de sua fragrância será eliminado do seu povo. Então Deus está dando aqui para Moisés agora a receita ou a fórmula ou os ingredientes que seriam utilizados para o incenso aromático, que seria usado exclusivamente, guarda essa palavra no teu coração, exclusivamente no altar de incenso. Essa receita que está sendo dada aqui, que seria preparada, é uma obra de perfumista. Então era alguém que tinha habilidade em fazer perfume, assim como nós falamos do óleo da unção há um tempo atrás. Aqui a mesma coisa, vocês podem ver que está na sequência. Olha lá o versículo 22. Ele está falando do óleo da unção, que a gente também falou aqui. E em seguida, no versículo 34, ele começa a falar sobre a questão do incenso, né? Sobre essa receita do incenso. E o Senhor é claro em dizer para Moisés, para dizer para o povo, para dizer para os levitas, para dizer para Arão, de que essa fórmula deveria ser feita com esses ingredientes. Ele dá aqui, né? Bálsamo, ônica, gálbano e incenso puro, todos em quantidades iguais. Faça o incenso de mistura aromática, obra de perfumista. Então, quem está acostumado a fazer essências, a fazer perfumes, vai saber produzir esse incenso aromático com essas essências que estão aqui. E se depois você tiver curiosidade, eu não vou me ater nisso aqui agora para a gente não perder tempo, porque não faz tanta diferença para nós no sentido do estudo. Mas se você for olhar cada uma desses ingredientes, eles são tão difíceis de encontrar, tão raros na natureza, e é justamente isso que Deus está dizendo ao seu povo, que deveria então separar para ser feito esse incenso que seria queimado todos os dias diante da arca, diante do lugar santo dos santos. Então, diante da arca da aliança, antes do véu, não podia ser dentro, era antes do véu, no lugar santo, havia então esse altar quadradinho, de uma altura ali mediana, né, 90 centímetros de altura, deveria ser de madeira de acácia, deveria ser coberto com ouro puro, e eles então teriam essa essência, esse pó, aqui a palavra está falando, né, ó, obra de perfumista, levará sal e será puro e santo. Então dentro da receita ainda no final tinha sal, nessa história, e essa mistura seria santa, separada só para Deus, para ser usada somente no tabernáculo, somente nesse lugar do altar de incenso. Aí ele manda moer, né? Uma parte, ó, 36, moa parte dele até virar pó e coloque-o diante das tábuas da aliança, na tenda do encontro, onde me encontrarei com você. O incenso lhe será santíssimo. Então, essa mistura era tão específica para isso e só poderia ser utilizada para isso porque seria queimado dentro do lugar santo, dentro do tabernáculo, diante da arca da aliança. E esse incenso era um incenso que seria um aroma agradável a Deus, simplesmente. É isso que ele diz, 37. Não façam nenhum outro incenso com a mesma composição para uso pessoal. Considerem-no sagrado, reservado para o Senhor. E é tão perigoso isso que o 38 fala o que vai acontecer se alguém desobedecer essa ordem que Deus está dando. Quem fizer um incenso semelhante para usufruir sua fragrância será eliminado do seu povo. Literalmente, deveria ser morto. Então, se alguém dentro do acampamento de Israel, do povo de Israel, pegasse essa mistura específica desse incenso para queimar esse incenso ou para outros deuses, ou para colocar dentro da sua própria casa,
para gerar um aroma agradável e um cheiro gostoso dentro de casa, e essa pessoa fosse descoberta, ela deveria ser morta. Literalmente. Por quê? Porque ela estava pegando uma essência ou uma receita que estava sendo dada especificamente para dentro do lugar santo. Esse aroma, esse incenso, esse cheiro deveria ser somente liberado dentro do lugar santo, em nenhum outro lugar. Então, o único lugar onde eles poderiam sentir o aroma desse incenso era o sacerdote dentro do lugar santo, quando ele estivesse queimando o incenso ao Senhor toda manhã e toda tarde. Esse era o único lugar aonde tinha essa essência, esse aroma, esse incenso sendo queimado. De tão importante que ele é. E Deus fala realmente de um aroma, de um incenso exclusivo. O único que desejava sentir esse aroma era o Senhor. Era um cheiro que deveria ser queimado diante do Senhor quando o Senhor viesse estar com o sacerdote ali, quando o Senhor viesse estar com ele, ele fala, né? Eu me encontrarei com você. Então, no momento em que o sacerdote estivesse ali oferecendo esse incenso, era o momento que Deus estaria ali com ele, se manifestando, encontrando com ele, se fazendo presente. Era um momento extremamente de relacionamento entre o sacerdote e o Senhor. Ok? Então, ele dá essa mistura exclusiva para o altar de incenso. Então, o que a gente tem para entender sobre esse altar de incenso? Esse altar de incenso fala de um lugar aonde somente o sacerdote, nenhum outro levita ou nenhum outro israelita poderia ter acesso a esse lugar. E a gente vai entender essa questão sacerdotal. A gente vai falar exclusivamente sobre a posição do sacerdote e quem ele é e qual é a representação dele. Mas a gente entende que aqui o altar de incenso, então, é esse lugar onde somente o sacerdote poderia chegar perto, poderia oferecer esse incenso exclusivo ao Senhor, e ele deveria ser queimado todas as manhãs e todas as tardes, no final da tarde. Então, há um princípio sendo colocado aqui dentro da palavra de Deus com o tabernáculo a respeito de oração. Por que oração, Elisângela? Porque em vários textos, tanto no Velho Testamento quanto no Novo Testamento, vai fazer menção desse incenso aromático sendo exatamente como as nossas orações que são feitas ao Senhor. Depois eu vou pegar alguns textos e colocar ali para vocês no grupo, para que vocês possam ler aí se vocês quiserem, mas eu tenho certeza que muitos já viram. Salmos vai falar, né? As nossas orações cheguem a ti como um incenso, um aroma agradável às tuas narinas, né? Então, a gente tem sempre essa referência do incenso como um lugar ou uma maneira de estarmos em oração. Então, eu acredito que não seja por acaso que o Senhor está dando ordem ao sacerdote para queimar esse incenso todas as manhãs e nos finais da tarde, né, ao entardecer. Então fala de momentos de comunhão que o sacerdote deveria ter com o Senhor no serviço sacerdotal, e se o sacerdote sou eu e você, nós vamos entender isso. Então esse é o lugar que nós também devemos ter na nossa vida, de orarmos, de entrarmos diante do Senhor com intercessões, ou com orações pessoais, ou com uma palavra de adoração, de louvor diante do Senhor, porque é ali, no altar de incenso, nesse lugar onde eu queimo esse incenso ao Senhor, é que o Senhor vem e se encontra comigo. Então eu vou explicar um pouquinho mais sobre isso quando a gente for falar das 3 partes do tabernáculo em seguida, mas se vocês conseguiram entender que o altar de incenso é esse lugar aonde o sacerdote ia 2 vezes por dia, queimar esse incenso aromático, que era exclusivo então para o Senhor, a única pessoa que tinha possibilidade de cheirar isso era o sacerdote e o Senhor, mas ninguém tinha acesso a esse cheiro desse incenso aromático,
tá? Então, de uma maneira bem crua de se falar, né? Lógico que com certeza, se esse aroma era extremamente agradável, provavelmente ali, né, o próprio tabernáculo, ou até fora um pouco do tabernáculo, esse cheiro ia. Mas esse incenso era queimado específico ali dentro. Era um cheiro que o Senhor queria cheirar todos os dias, né? Então, quando o sacerdote oferecia esse aroma, esse incenso, ele sentia esse cheiro agradável que vinha ali do lugar santo, diante da arca onde o Senhor se encontrava com o sacerdote. E que deveria ser feito, então, todos os dias, de manhã e ao entardecer, ok? Entendido aí o que é o altar de incenso? Nós vamos entender que tem a ver com oração. Nós vamos falar um pouquinho mais sobre isso. Agora a gente vai pular para o versículo 17, do capítulo 30 mesmo, no versículo 17. Nós vamos falar sobre a bacia de bronze. Eu não pulei ali o versículo 11, não, até o 16 à toa, não. Peraí que a gente volta lá. 30, 17. Vai falar sobre a bacia de bronze. Êxodo 30, 17. Diz assim: Disse então o Senhor a Moisés: Faça uma bacia de bronze com uma base de bronze para se lavarem. Coloque-a entre a tenda do encontro e o altar e mande enchê-la de água. Arão e seus filhos lavarão as mãos e os pés com a água da bacia. Toda vez que entrarem na tenda do encontro, terão que lavar-se com água, para que não morram. Quando também se aproximarem do altar para ministrar ao Senhor, apresentando uma oferta preparada no fogo, lavarão as mãos e os pés, para que não morram. Esse é um decreto perpétuo para Arão e os seus descendentes, geração após geração. Então, mais uma vez, nós temos aqui uma outra peça, também ali do tabernáculo, né? E agora essa peça ficava no pátio, era uma peça que ficava na área externa do tabernáculo, junto com o altar de holocaustos, o altar de sacrifícios. Então ficava naquele grande pátio, antes da entrada do primeiro véu, antes de entrar no lugar santo. Então a gente tinha, quando entrava no tabernáculo, a gente tinha o altar de sacrifícios. Passando o altar de sacrifício, nós tínhamos essa bacia de bronze, que ela servia então para a lavagem das mãos e dos pés do sacerdote. Então, a ordenança está muito clara e muito objetiva para nós aqui. A gente vai entender isso. Esse altar primeiro era feito de bronze. O bronze representa pecado, representa algo que está ainda contaminado, né? Então, o bronze tem essa característica dentro do tabernáculo. Tudo que é feito de bronze fala de expiação, fala de pecado, fala de contaminação, né, pelo pecado. É isso que o bronze representa. Então, por isso que essa peça está do lado de fora. E essa peça era utilizada para a lavagem das mãos e dos pés do sacerdote. Lembra quando a gente falou das vestes semana passada, que eu falei para vocês que a roupa do sacerdote, ela cobria todo o corpo de Arão, e que cobrir todo o corpo de Arão falava dele estar coberto dos seus pecados, da sua humanidade de pecado. Quando Deus olhava para Arão, ele via aquela veste sacerdotal, e era aquilo que trazia então santidade e pureza, dignidade e honra para Arão. E quando Deus olhava para Arão com aquelas vestes sacerdotais, então ele via o próprio filho, ele via Cristo. Aquela roupa tinha essa maneira, né, de Deus olhar para Arão. E aí tinha aquela parte de cima da cabeça dele, né, que eu esqueci agora o nome, mas fala daquele, como se fosse um chapéu, vou falar aqui, me perdoem, esqueci o nome, mas tinha a cobertura da cabeça. Na cabeça tinha aquela placa de ouro puro escrito consagrado ao Senhor ou santidade ao Senhor, que estava sempre ali na cabeça do sacerdote. Então a cabeça dele também estava coberta. Então a única parte do corpo de Arão
que estava descoberto e que Deus, vou colocar aqui entre aspas, estava vendo e que estava descoberto de santidade, eram então as suas mãos e os seus pés, ok? E a parte aqui do rosto, né? A sua face aqui, o seu rosto, a parte da cabeça onde tá as orelhas aqui, e a gente vai ver então que acontecia algo, né? Dentro do contexto aqui do tabernáculo que protegia Arão ou qualquer outro sacerdote nesse sentido. Então, por isso que a bacia de bronze dá ordem a respeito das mãos e dos pés de Arão. Olha o que está escrito, gente, 17 de novo. Disse então o Senhor a Moisés: faça uma bacia de bronze com a base de bronze para se lavarem. Coloque-a entre a tenda do encontro e o altar. Então essa peça ficava entre a entrada da tenda do encontro, né, do lugar santo, e o altar. E mande enchê-la de água. Arão e seus filhos lavarão as mãos e os pés com a água da bacia. Toda vez, em que momento que ele tinha que lavar as mãos e os pés? Toda vez que entrarem na tenda do encontro, terão que lavar-se com água, para que não morram. E quando também se aproximarem do altar para ministrar ao Senhor, apresentando uma oferta preparada no fogo, lavarão as mãos e os pés para que não morram. Então, por que Deus está dando essa ordem e por que isso então está explicado dessa forma? Porque se alguém, quem quer que seja, e inclusive o sacerdote Arão ou qualquer outro sacerdote, entrasse na tenda do encontro ou fizesse algum sacrifício a Deus sem se lavar, então provavelmente ele estava contaminado com o pecado, porque a impureza do pecado estava nele naturalmente. Jesus não havia morrido ainda, eles não tinham aceitado Jesus como Senhor e Salvador das suas vidas, então eles estavam mortos espiritualmente, mas através desses rituais, Deus estava então consagrando, Deus estava separando a tribo de Levi, a família de Arão, como sacerdotes para ele. Então eles tinham que seguir à risca essas instruções para que houvesse santidade na vida deles, houvesse purificação na vida deles, através de cada ato litúrgico que eles estavam criando aqui, que Deus estava dando a Moisés para que o sacerdote fizesse. Deus estava dizendo assim: se vocês cumprirem essas liturgias, vocês estarão limpos, vocês estarão puros, vocês então poderão estar entrando na minha presença. Gente, aí vocês podem me dizer assim: Elisângela, mas o cara estava lá em pecado, estava ali pensando talvez várias coisas antes de entrar ali no tabernáculo. Aí Arão estava lá pensando talvez coisas no seu cotidiano, né? Tinha falado talvez algumas coisas que não agradavam a Deus, ou tinha tido alguma atitude. E simplesmente ele chegar diante dessa pia de bronze e lavar suas mãos e lavar os seus pés, tá vestido com aquela roupa sacerdotal e ir lá oferecer sacrifício, ou entrar dentro da tenda do encontro, só esse ritual ali de lavar as mãos e os pés já faria ele estar puro, limpo, para estar diante do Senhor. E aí eu digo para vocês que o ritual em si, o livro de Hebreus capítulo 9, nós vamos ler ele lá no final depois, a gente vai ver, o ritual em si, gente, ele não significa nada. O que eu quero dizer com isso? Opa, Elisângela, como assim? Deus que está falando? Sim. Qual é o cerne? Qual é a grande questão aqui, gente, da palavra de Deus? Uma palavrinha chamada obediência. Então, a partir do momento que eu e você começamos a obedecer em coisas simples, o que Deus nos pede para fazer, isso vai trazendo no nosso entendimento santidade ao Senhor. Isso vai trazendo no nosso entendimento temor a Deus. Isso vai trazendo para nossas emoções, para os nossos pensamentos, que eu não estou fazendo algo para qualquer Deus com letra minúscula. Mas cada vez que o sacerdote Arão ou qualquer outro levita estivesse ali dentro do tabernáculo, e até os próprios israelitas, quando eles estavam ali naquele ambiente, eles sabiam que havia algo a ser feito
para que eles não morressem, porque a santidade de Deus estava naquele lugar. Então, quando eles obedeciam essas liturgias, essas regras simples de lavar as mãos, de lavar os pés, de estar trajado com a sua roupa sacerdotal, de fazer cada um dos rituais que Deus estava pedindo para eles fazerem, havia algo sendo feito diante de Deus, que é a palavra obediência. Então não quer dizer que uma lavadinha de mão e uma lavadinha de pé trazia santidade a Arão, mas o que trazia santidade para Arão era a obediência ao que Deus tinha mandado fazer. E essa é a maior dificuldade de todo ser humano. O problema do ser humano não é o que fazer, é obedecer. Porque às vezes Deus pede coisas tão simples para nós e essas coisas simples é que nós negligenciamos. Ler a Bíblia todos os dias é algo difícil, gente? Fala a verdade. E por que eu não faço, então, isso que Deus manda eu fazer? Meditar na lei dia e noite. Ok? Participar do corpo e do sangue de Jesus através da comunhão dos santos, através da igreja, é algo difícil, gente? E por que muitas pessoas não buscam relacionamento com Deus, santidade ao Senhor, para estar ali diante da mesa e realmente comer desse corpo e desse sangue? Porque eu não quero obedecer, porque eu não quero me santificar, porque eu não quero criar uma consciência de que eu preciso me santificar. Então, a oração e tantas outras coisas que a gente poderia citar aqui, que a gente deveria fazer todos os dias e que são extremamente simples, mas que trazem em si algo tão poderoso para a nossa vida e que nós negligenciamos. E isso faz com que nós estejamos, então, em pecado diante de Deus. Porque se nós não aprendermos a obedecer a Deus nas coisas simples, Deus vai dizer, você tem certeza que se eu te pedir algo mais difícil você vai fazer? Se nem o simples você consegue? Se nem o básico que você acha que é básico, mas que você não faz, se você não faz, o que vai adiantar Deus pedir algo pior? Então, algo mais difícil, né? Então percebem que a questão aqui do tabernáculo não tem a ver com o ritual em si, com a água em si, com a bacia em si, com o incenso em si. Não, gente, tem a ver com uma palavra chamada obediência. Então, quando nós entendemos que tudo que Deus diz é poderoso e santo para nos santificar, para nos levar a um relacionamento com Ele, quando nós obedecemos diariamente ao que Ele pede para nós, como práticas espirituais, nós vamos então encontrar um caminho que é o caminho de encontro com Deus, que é o caminho de verdadeiros adoradores, que é o verdadeiro filho de Deus que obedece, independente da ordem que Deus diz, né? Lembrei agora de Naamã, né? Essa palavra é tão ministrada na igreja e às vezes a gente não entende uma coisa tão simples que está sendo dito ali pelo servo de Naamã. Quando Naamã, o profeta Eliseu fala para ele que ele deveria mergulhar 7 vezes no Rio Jordão, ele fala, não, os rios lá da minha região são muito melhores, até parece que eu vou mergulhar nesse rio sujo, né? Lá tem rios muito mais bonitos, vamos embora. E os servos de Naamã, as pessoas que na verdade deveriam ser a menos usada ali naquele momento, né? Viram para Naamã e dizem o que, gente? Meu senhor, se o profeta tivesse dito para você que você tinha que dar todo o seu reino, que você tinha que dar muito ouro, muita prata, sei lá, andar 10 quilômetros a pé para ser curado, você não faria? O que então é você mergulhar 7 vezes no Rio Jordão? Percebe o que eu estou querendo dizer, gente? Às vezes a nossa negligência em coisas simples diante de Deus faz com que a gente perca a verdadeira essência do que é ser filhos obedientes a Deus. Deus nos pede uma vida de relacionamento com Ele de forma tão simples, de forma tão objetiva. Ele nos deixa a palavra dele para a gente ler todos os dias, meditar nela. E mesmo assim a gente prefere
não dar ouvidos a isso. Mas sabe o que a gente gosta? A gente gosta, me desculpe aqui falar, eu só vou ilustrar para vocês entenderem. Não, a gente gosta de fazer grandes campanhas de 7 semanas subindo ao monte. E aí, se eu vou 7 semanas seguidas, deixando todos os meus afazeres, deixando tudo que eu tenho que fazer para trás, eu subo o monte e passo 2 horas em cima do monte orando, aí eu vou receber a bênção de Deus. Se eu faço uma oferta de 5.000 reais pelo meu milagre, então Deus vai me ouvir, porque eu dei 5.000 reais de oferta, Deus vai me ouvir. Quem tá entendendo o que eu tô falando aqui? Entende? Quantas vezes eu vi isso? Como católica praticante, eu fui várias vezes em Aparecida do Norte, e quantas pessoas você vê, gente, fazendo penitência, pagando promessa de joelho em uma passarela de não sei quantos quilômetros, e a pessoa andando ali de joelho para pagar a promessa. Mas se você perguntar para aquela pessoa se ela lê a Bíblia todos os dias, se ela realmente obedece ao Senhor nas mínimas coisas, sabe o que ela vai responder? Que ela não faz. Então fica aí o alerta para nós. Vamos fechar? Eu já vou abrir de novo. Voltem rapidinho aí, tá? Nós estamos em 13. Gente, quem eu não vi na entrada aí, Cléo, Renata, glória a Deus. Tomou até banho, que chique, tá cheirosa. Ainda bem que o computador não sente cheiro ainda, porque, né, eu estaria na parte ruim da história. Ó, o Reginaldo também já tá de pijaminha, ó. Todo mundo tomado banho cheiroso, ó. Tem alguns aí que ainda estão no cheiro do trabalho ainda, mas tem uns que já estão na bênção. Cadê o restante do povo, gente? Tem uns que ficam longe da câmera, às vezes fazendo alguma coisa, né? Aí quando fecha que vai voltar, a pessoa tá lá fazendo, esquece de ver o que tá acontecendo, né? Acontece. Vamos lá, gente. Então, voltando aqui. Então, ele fala que Arão deveria se lavar justamente a questão das mãos e dos pés, porque era a única parte no corpo de Arão que estava descoberto da roupa sacerdotal. Era a única parte do corpo dele que poderia estar contaminada com o pecado, por conta de não estar coberto com a roupa sacerdotal. Então, de novo, eu volto a falar sobre a questão da roupa, e se vocês puderem, né, quem não viu, ver a aula sobre as vestes que a gente falou semana passada, vocês vão entender o quão poderoso é estar vestido de Cristo, o quanto é poderoso entender esse revestimento de Cristo em nós, porque quando Deus olha para nós, Ele não olha para mim, pecador, mas Ele olha para o Filho que morreu na cruz e o sangue de Jesus está sobre a minha vida. Nós vamos entender isso perfeitamente a respeito dos sacrifícios, das ofertas que eles faziam ali no tabernáculo. Vocês vão ver como isso é lindo e como isso é poderoso. Não tem nada de cansativo no livro de Levítico. Vocês vão entender isso. Vocês vão perceber isso junto comigo aqui, o quanto Deus vai ministrar a nossa vida a respeito
de cada tipo e do que Deus está mostrando ali para nós com esse sacrifício. Então a bacia de bronze nada mais era de que uma maneira para o sacerdote se lavar com água, e aí a água representa a própria palavra, né? A gente tem isso muito claro. Quem não nascer da água e do Espírito, né? Então fala dessa purificação mesmo que a água traz. O batismo é nas águas. Então a gente percebe que a água dentro da palavra de Deus diz respeito ao próprio Cristo, a essa santificação que a água traz para nós, né? O deixar na água sujeira, quando a gente é batizado ali nas águas e volta da água já limpo para Cristo, né? A morte fica e a vida sai. Então a água sempre tem essa representação. Então Deus está sendo claro aqui que cada vez que Arão fosse entrar dentro do santuário, dentro da tenda do encontro, ou ele fosse oferecer sacrifícios ali no altar de holocaustos, ele deveria estar lavado, ele deveria estar limpo, purificado com a água, tá? Eu imagino que essa água deveria ser uma água pura, corrente, sempre limpa, né? A Bíblia não vai falar aqui exatamente como eles, de onde eles tiravam essa água, mas eu acredito que essa água não poderia ser uma água parada, mas deveria ser uma água que estava sempre constantemente sendo trocada para manter-se, né, clara, limpa como o cristal. Então, quando aquele sacerdote chegava ali diante daquela água, ele via ele mesmo refletido ali e como Deus estava limpando, lavando ele a partir daquele ritual tão simples, mas que se ele não fizesse, ele morreria. É isso que o texto está dizendo, não é, gente? 19. Arão e seus filhos lavarão as mãos e os pés com a água da bacia. Toda vez que entrarem na tenda do encontro, terão que lavar-se com água para que não morram. Quando também se aproximarem do altar para ministrar ao Senhor, apresentando uma oferta preparada no fogo, lavarão as mãos e os pés para que não morram. Esse é um decreto perpétuo. Lembra da história do decreto perpétuo? Então isso continua valendo para todos os sacerdotes. E nós vamos entender que se nós somos os sacerdotes hoje, que estamos oficializando diante de Deus, então eu preciso estar constantemente sendo lavado aonde, gente? Que eu acabei de falar que a água representa a palavra, né? Então eu tenho que estar constantemente me lavando na palavra, me purificando, me santificando diante da palavra de Deus. Então, se eu quero ser alguém que realmente vai estar diante de Deus de mãos limpas, de coração puro, como o salmista vai falar, né? Nós precisamos estar constantemente nos lavando na palavra, na água, nos purificando. Tão simples, mas ao mesmo tempo tão poderoso. Versículo 11, volta alguns versículos acima agora. Vamos olhar aqui para o preço da propiciação. O preço da propiciação. Versículo 11 até o versículo 16. Vamos ver o que acontecia aqui. Deus está dizendo para Moisés o seguinte: disse então o Senhor a Moisés: quando você fizer o recenseamento dos israelitas, cada um deles terá que pagar ao Senhor um preço pelo resgate por sua vida, quando for contado. Dessa forma, nenhuma praga virá sobre eles quando você os contar. Cada recenseado contribuirá com 6 gramas, circula aí, gente, 6 gramas, com base no peso padrão do santuário, que tem 12 gramas. Os 6 gramas são uma oferta ao Senhor. Todos os alistados da idade de 20 anos para cima darão ao Senhor essa oferta. Circula, por favor, todos os alistados da idade de 20 anos. Coloca só o 20 anos se você quiser, ou grifa aí o versículo 14, tanto faz. 20 anos para cima darão ao Senhor essa oferta. Os ricos, olha que detalhe importante aqui. Os ricos darão muito mais ao Senhor. É isso que está escrito na sua Bíblia? Não, os ricos não contribuirão com mais, nem os pobres darão menos que 6 gramas, quando apresentarem a oferta ao Senhor como propiciação por sua vida.
receba dos israelitas o preço da propiciação e use-o para serviço da tenda do encontro. Será um memorial perante o Senhor em favor dos israelitas para fazerem propiciação por suas vidas. A palavra propiciação, gente, a gente vai aprofundar mais nela lá no livro de Levítico, mas eu posso já adiantar aqui para vocês que propiciação tem a ver com pagamento de resgate, com pagamento pela culpa, com uma forma que eu tenho de pagar para não morrer, vamos dizer assim, tá? Só para a gente entender o sentido da palavra. A gente vai aprofundar mais ela dentro do livro de Levítico, mas ela é o pagamento para não morrer, o pagamento para ser livre de uma condenação. Isso é a propiciação. Então, Deus está dizendo para Moisés o seguinte: Moisés, fala para o povo, a hora que você for separar os homens de 20 anos para cima. Por que 20 anos para cima, Elisângela? A gente vai entender também, mas já vou adiantar aqui para você, vou dar spoiler. 20 anos para cima fala de exército, tá? Então, todos os israelitas que fossem homens, que fossem trabalhar no exército para Deus, né, nas guerras, ou que fossem ser, no caso, os levitas também, ou qualquer outro ofício que esses homens de 20 anos para cima fossem ser usados dentro do acampamento de Israel, eles eram contados, era feito um recenseamento, e a partir dos 20 anos de idade, esse homem então deveria pagar um tributo, uma taxa para o templo, tá? Ou para o tabernáculo, aqui no caso, que está sendo o início disso. Mas isso continua até os dias de hoje, tá? Para os judeus, eles continuam a pagar esse preço da propiciação lá para os jovens de 20 anos para cima todos os anos. Mas aqui Deus está dando o início disso. E aí você pode já me dizer assim, já vou aproveitar que veio na minha mente. Elisângela, para quê que o jovem de 20 anos para cima tinha que pagar essa taxa pro tabernáculo, aqui no caso de Moisés? Por que ele tinha que pagar pelo seu resgate? Primeiro, a primeira coisa é entender que de alguma forma Deus estava me livrando da morte, literalmente. Então esse era o preço para não morrer, exatamente como os primogênitos. E a gente vai ler um pouquinho isso lá em Levítico. Mas era o preço para você não ser morto. Esse era o primeiro caso. Segundo caso, era porque justamente essa oferta específica da propiciação pelo resgate era algo que seria usado para o serviço. Não é isso que a gente acabou de ler aqui no versículo 16, ó. Receba dos israelitas o preço da propiciação e use-o para o serviço da tenda do encontro. Então, sabe o que é o serviço da tenda do encontro? Era todo tipo de gasto que o tabernáculo tivesse, que os levitas e os sacerdotes tivessem, para compra de aroma, para compra do azeite, para compra de farinha, para compra de tecidos para fazer a roupa do sacerdote ou dos levitas, para compra de animais para o rebanho, tudo que eles precisassem fazer como serviço no tabernáculo, era esse dinheiro, que essa prata que deveria ser utilizada para isso, ok? Então a gente já começa a entender aqui como é que as coisas eram sustentadas dentro do tabernáculo e posteriormente no templo. Então a gente já começa a entender aqui que esse pagamento dos jovens de 20 anos para cima, como 6 gramas de prata, ou metade de um ciclo, eles chamam hoje em dia, né, de prata, era o pagamento. Então o próprio texto vai dizer aqui, ó, versículo 12 de novo, para eu pegar um outro trecho aqui para vocês. Quando você fizer o recenseamento dos israelitas, cada um deles terá que pagar ao Senhor. Então eu estou pagando para quem, gente? Para o Senhor. Quiser grifar aí também, eu gosto desses detalhes. Ninguém está pagando para o sacerdote, ninguém está pagando para o levita, ninguém está pagando para o tabernáculo, você está pagando ao Senhor. É uma oferta ao Senhor, um pagamento ao Senhor. Um preço pelo resgate por sua vida, quando for contado. Então já fala que é pela vida daquele jovem que está sendo dada aquela oferta.
Dessa forma, nenhuma praga virá sobre eles quando você os contar. Então tá falando sobre proteção, tá vendo? Ó, vida, proteção, nenhuma praga virá sobre a vida desse jovem que está pagando a propiciação pela sua vida. Ele sabe de quem ele pertence, a quem ele pertence, ele sabe de quem ele é. Cada recenseado contribuirá com 6 gramas, com base no peso padrão do santuário, que tem 12 gramas. Os 6 gramas são uma oferta ao Senhor. O texto grifa de novo. 14. Todos os alistados, tá vendo? A palavra alistados não é à toa aí, ok? Esse recenseamento para saber quem era que tinha a idade de 20 anos para cima, era para saber quem poderia trabalhar no exército, quem poderia ser alistado no exército de Israel. Homens de 20 anos para cima eram os que eram utilizados para trabalhar na guerra, alistados no exército. Todos os alistados da idade de 20 anos para cima darão ao Senhor essa oferta. Os ricos não contribuirão com mais, nem os pobres darão menos que 6 gramas quando apresentarem a oferta ao Senhor. Então já fala de igualdade. Eu amo o Senhor nesse aspecto, porque Deus, da mesma forma que quando ele vai pedir ofertas para a construção do tabernáculo, ele coloca as opções, porque cada pessoa teria condições de dar um tipo de contribuição, e ele então abre isso com possibilidades. Então não é todo mundo que tinha que trazer ouro, não era todo mundo que tinha que trazer prata, não era todo mundo que tinha que trazer bronze, não era todo mundo que tinha que trazer linho, era cada um segundo as suas posses, segundo as suas possibilidades. Isso é maravilhoso em Deus. Deus não olha para minha situação, mas ele quer que dentro da minha situação eu faça aquilo que é possível para mim e aquilo que realmente agrade a ele no sentido de coração, de estar voltado voluntariamente, né, de forma apropriada diante de Deus. É isso que Deus olha. A oferta sempre tem a ver com isso. Eu quero que vocês agora vão para um outro texto para que a gente possa entender esse texto que a gente está lendo sobre a prata. Pulem algumas páginas, vão lá para o capítulo 38, versículo 21. 38, 21. Capítulo 38, versículo 21. Êxodo 38, 21. Êxodo 38, 21. Diz assim, ó. Vai falar sobre o material, né? Para a construção do tabernáculo. Esta é a relação do material usado para o tabernáculo. O tabernáculo da aliança, registrada por ordem de Moisés pelos levitas, sob a direção de Itamar, filho de Arão, o sacerdote. Bezalel, filho de Uri, neto de Ur, da tribo de Dan, fez tudo o que o Senhor tinha ordenado a Moisés. Com ele estava Aholiabe, filho de Aizamaque, da tribo de Dan, artesão e projetista, e também bordador em linho fino e fios de tecido azul, roxo e vermelho. Agora, a partir daqui, gente, o peso total do ouro recebido na oferta movida e utilizado para a obra do santuário foi de 1 tonelada. Grifa aí. Quanto foi de ouro, gente? 1 tonelada. Quanto é 1 tonelada, gente? É 1 quilo? Não. São 1000 quilos de ouro, com base no peso padrão do santuário, que pode ser inclusive mais do que 1000 quilos naquela época, ok? Então foi de 1 tonelada. Versículo 25. Então olha a quantidade de ouro que esse povo saiu do Egito, gente. Se eles tinham 1 tonelada para ofertar, você imagina a quantidade de ouro que eles saíram do Egito. Provavelmente muito mais do que isso, porque eles não ofertaram tudo que eles tinham, literalmente, 100%. Não, eles ofertaram o que era suficiente para a construção. Versículo 25 agora, que é o que a gente estava falando lá. O peso da prata recebida dos que foram contados no recenseamento da comunidade
foi superior a 3,5 toneladas, com base no peso padrão do santuário. 6 gramas para cada um dos recenseados, isto é, para 603.550 homens de 20 anos de idade para cima. Quantos homens tinham, gente? Em toda a tribo, em todo o acampamento de Israel nesse momento, então, da construção do tabernáculo, 603.550 homens de 20 anos para cima. Isso então fora os velhos, os idosos, que não eram contados aqui nesse recenseamento para alistamento, as crianças, os jovens, né, adolescentes e crianças com menos de 20 anos, nem as mulheres, nem os levitas também não estão sendo contados aqui, porque faz parte já da tribo sacerdotal. Então, homens de 20 anos para cima, deu um total de 603.550 homens. Se você multiplica isso por 6 gramas de prata, olha o que vai dar aqui a conta, gente. As 3 toneladas, versículo 27, as 3,5 toneladas de prata foram usadas para fundir as bases do santuário e do véu. 100 bases feitas das 3,5 toneladas, 35 quilos para cada base. 20 quilos e 300 gramas foram usados para fazer os ganchos para as colunas, para revestir a parte superior das colunas e para fazer as suas ligaduras. Então, esse pedacinho aqui que a gente acabou de ler, do 24 até o 28, fala exatamente sobre aquela oferta que Deus pede para Moisés fazer com os homens de 20 anos para cima, seja mais pobre ou mais rico ali no contexto de Israel, eles teriam que oferecer a mesma quantidade de oferta. E essa oferta, então, de prata, foi a primeira oferta de prata feita para a própria construção do tabernáculo. Lembra que ele falou que seria para o serviço da tenda do encontro? Então, ali já foi a primeira oferta levantada de prata, e que foi através desse recenseamento, já se entendeu que tinha um contingente de homens de 603.550 homens, é muito homem para estar listado no exército de Israel já, graças a Deus, né, por eles terem já esse contingente. Então, assim, a gente tinha toda essa quantidade de homens e cada um deles fez, então, essa oferta específica de 6 gramas de prata. E essa prata serviu para fazer as bases das colunas que a gente tinha lá no tabernáculo, para fazer a parte de cima e para fazer todos os ganchos que eram utilizados para segurar as colunas do pátio. Então, se você olhar lá no desenho do tabernáculo, você vai ver que existiam aqueles ganchos para segurar as cordas, para segurar as cortinas. Embaixo de cada coluna, os homens aqui acabam entendendo mais, para aquela coluna ficar de pé, existia uma base, como se fosse um Lego, né? Pensa aí no Lego dos filhos, as mulheres vão entender, as peças de Lego. Então, para aquelas colunas ficarem fincadas no chão, existia uma base mesmo, como se fosse um alicerce, que o alicerce era de prata, era feito de prata. E esse alicerce era colocado no chão e aquela coluna era fincada nele para que ela se sustentasse, para que ela ficasse firme ali e não balançasse, não caísse, né? Não caísse em cima de ninguém. Então era tudo tão perfeito, tão encaixado nessa montagem do tabernáculo, e essa prata então foi utilizada aqui. Vamos terminar esse trecho aqui só para ver o restante do material. Ó, o peso do bronze, 29, da oferta movida foi de 2,5 toneladas. Ele o utilizou para fazer as bases da entrada da tenda do encontro, o altar de bronze, as suas grelhas e todos os seus utensílios, as bases do pátio ao redor e da entrada e todas as estacas do tabernáculo e do pátio em derredor. Então, o bronze também foi uma quantidade enorme. Então, olha a quantidade só de material, prata, ouro e bronze, gente, que foi utilizado na construção do tabernáculo. Foi muito
que eles conseguiram de ofertas ali de todos os israelitas. Por isso que a gente acredita que o número de pessoas saídas do Egito foi muito grande. Eles falam em torno de 2 milhões de pessoas. E esses 2 milhões de pessoas saíram com muita riqueza do Egito. Os egípcios deram muitos espólios, muitos presentes, para que essas pessoas pudessem ir embora com medo da morte que eles ficaram por causa das pragas. Então, o momento da construção do tabernáculo, Deus está mostrando para que ele tinha dado toda essa riqueza para Israel quando eles saem do Egito. Então aqui fica uma lição de oferta para nós, que você lembre disso todas as vezes que você estiver no culto, inclusive. A nossa oferta, ela tem que representar também o quanto realmente Deus tem te dado, tem dado nas tuas mãos de riquezas, de propriedades, de condições financeiras para que o avanço do reino de Deus possa acontecer até a volta de Jesus. Então toda essa riqueza que Israel recebeu de presente quando eles saem do Egito era para utilização inclusive da construção do tabernáculo. Então quando a gente vem para Jesus, quando a gente tem o entendimento de quem é Cristo, quando nós somos libertos, quando nós somos tirados dessa escravidão do mundo, nós precisamos entender que tudo que nós temos, isso eu falo sempre nas ministrações, quem está comigo lá na igreja já tem me ouvido falar e outras pessoas também têm falado, a gente precisa entender que tudo que Deus tem colocado nas nossas mãos tem propósito divino, tem propósito no reino. Deus não tem nos enriquecido, Deus não tem nos dado condições financeiras para que a gente construa impérios nessa era, nesse tempo. Por quê? Porque na volta de Jesus, tudo isso será destruído. Elisângela, então eu não devo comprar casa, carro, construir nada. Não tem nada a ver com isso. Nós podemos fazer tudo isso sim, só que eu preciso entender e sempre estar buscando no Senhor o que é que o Senhor deseja de mim financeiramente para o seu reino. Eu não posso administrar o meu dinheiro de forma ilícita, sem consultar ao Senhor, sem buscar em Deus qual é o destino daquele recurso. Isso passa a ser orgulho, isso passa a ser mesquinhez da minha parte, isso passa a ser, inclusive, para alguns casos, idolatria. Nós idolatramos mamon, nós idolatramos o dinheiro, literalmente, os bens, né? E isso é muito perigoso para um filho de Deus. Então Israel entendeu perfeitamente aqui já para que servia toda aquela condição, né? Os presentes que eles receberam dos egípcios quando eles saíram lá do Egito. Então tinha o propósito primordial de ser construído o tabernáculo ali no deserto, com toda essa riqueza de bens que eles tinham, ouro, prata e bronze, já mostra que em toneladas o que foi utilizado, tá bom? Que horas são aí, gente? Meu celular tá para despertar, mas eu quero saber a hora. Quantos minutos falta para terminar? 5 minutos? Opa, acho que dá pra gente falar mais um pouquinho aqui. Vira a página aí, versículo 32, do capítulo 39, versículo 32. Então, semana que vem a gente vai fechar com chave de ouro, Êxodo, com tudo que a gente pode ter. E eu garanto para vocês que a aula de semana que vem vai ferver, porque nós vamos entender o tabernáculo no contexto de hoje, tá? Então, semana que vem o trem vai ferver. Tabernáculo para os dias de hoje. 39, capítulo 39, versículo 32. Olha lá, nós vamos até o finalzinho aqui então. Assim foi encerrada toda a obra do tabernáculo, a tenda do encontro. Os israelitas fizeram tudo conforme o Senhor tinha ordenado a Moisés. Então trouxeram o tabernáculo a Moisés, a construção, né, as peças, a tenda e todos os seus utensílios, os ganchos, as molduras, os travessões, as colunas e as bases, a cobertura de pele de carneiro tingida de vermelho, a cobertura de couro
e o véu protetor, a arca da aliança com as suas varas e a tampa, a mesa com todos os seus utensílios e os pães da presença, o candelabro de ouro puro com as suas fileiras de lâmpadas e todos os seus utensílios, e o óleo para a iluminação, o altar de ouro, o óleo da unção, o incenso aromático e a cortina da entrada para a tenda, o altar de bronze com a sua grelha, as suas varas e todos os seus utensílios, a bacia e a sua base, as cortinas externas do pátio com as suas colunas e bases e a cortina para a entrada do pátio, as cordas e estacas da tenda do pátio, todos os utensílios para o tabernáculo, a tenda do encontro e as vestes litúrgicas para ministrar no lugar santo, tanto as vestes sagradas para Arão, o sacerdote, como as vestes de seus filhos, para quando servissem como sacerdotes. Os israelitas fizeram todo o trabalho conforme o Senhor tinha ordenado a Moisés. Moisés inspecionou a obra e viu que tinham feito tudo como o Senhor tinha ordenado. Então Moisés os abençoou. Amém? Então, assim, tudo ficou pronto. Elisângela, mas aí você deu uma pulada aqui em vários capítulos, né? Que tá aqui para trás. Voltem aí algumas folhas. Capítulo 36, gente. A partir do capítulo 36, por que eu não li o 36, o 37, o 38, o 39 e já vim logo pro final aqui? Quem tá comigo aí algumas aulas já, eu falei que conforme a gente fosse falando sobre a construção do tabernáculo, eu estava usando os capítulos que Deus estava falando com Moisés, lá no monte. Lembra que eu falei para vocês? Peguem as páginas aí só para a gente finalizar, para vocês entenderem que eu não pulei. Vai lá para o capítulo 25. Capítulo 25, ó, as ofertas para o tabernáculo. Então aqui Deus começa a falar com Moisés lá no Monte Horebe, e durante todos esses capítulos, ó, 25, 26, 27, vai virando sua página aí, ó. Capítulo 27, capítulo 28, capítulo 29, capítulo 30 que a gente falou hoje, capítulo 31, que nós falamos lá atrás, mas hoje nós falamos até o 30. Todos esses capítulos, Deus estava mostrando para Moisés como deveria ser feito cada peça e como deveria ser então feito o tabernáculo. Quando chega no capítulo, acabou a aula. Quando chega no capítulo 35, começa então Moisés a falar com o povo de Israel sobre essa construção. Então Moisés vai repassar toda a informação que Deus falou para ele lá no Monte Horebe, agora para Bezalel, para os construtores do tabernáculo. Então por isso que eu não optei, né, por ler os capítulos 36, 37, preferi os 25, 26, porque a informação é a mesma. Tá? Então, do 35 até o 40, até o 39, nós temos Moisés falando com Bezalel e com todos os artesãos que ele chamou naquele momento e como eles deveriam fazer cada peça que a gente falou do tabernáculo. Então, por isso que eu não li esses capítulos, mas se você quiser ler, vale muito a pena, porque Moisés vai repassando a informação para eles e eles então vão construindo essas peças. Por isso que eu li agora a partir do versículo 32 até o final aqui do 39. Porque ele fala sobre o término dessa construção. Então aqui eles acabaram. E eles vão então diante de Moisés agora e levam todas essas peças prontas. Então a construção está pronta. Semana que vem a gente vai entrar no último capítulo, no capítulo 40, com a montagem desse tabernáculo pela primeira vez. Então, o tabernáculo vai ser montado pela primeira vez ali no deserto, no capítulo 40. E a gente vai entender o que isso significa
com o término do livro de Êxodo, exatamente com a montagem do tabernáculo, como isso acontece, de que forma, né, Deus dá essa instrução aqui para Moisés e como isso então se encaixa para nós hoje. O que é o tabernáculo, como eu vou reagir a cada uma dessas peças, aonde essas peças estão, como funciona para os dias de hoje. E a gente vai entender todas as peças que nós estudamos até agora, peça por peça, né? O átrio, o lugar santo, o santo dos santos, aí as peças que estão dentro deles, o altar, a bacia de bronze, a mesa dos pães, o candelabro, o altar de incenso e a arca da aliança, tá bom? Então semana que vem a gente vai fechar o livro de Êxodo. Inclusive, quem prestou atenção, hoje é a aula 39 do livro de Êxodo, lá no canal do YouTube. Semana que vem é a aula 40. A gente termina o capítulo 40 com a aula 40. Então, eu falei, Senhor, será que a coisa vai encaixar tão perfeito, né? Eu vinha observando aí as últimas aulas e eu falei assim, nossa, coincidência boa, né? Que a gente acaba até gravando melhor algumas situações e algumas informações, tá bom? Então, semana que vem, em nome de Jesus, eu queria que ninguém faltasse, que você estivesse aqui com a gente, porque semana que vem a gente vai fechar, então, o livro de Êxodo com o capítulo 40 e o entendimento sobre esse tabernáculo, tá bom? Aliás, não só sobre o tabernáculo, mas sobre o livro de Êxodo. Vocês vão ver como é poderoso esse livro no sentido de um começo, meio e fim. Deus tem muito para falar para nós semana que vem, tá bom? Vamos orar? Alguém quer abrir aí o áudio e orar por nós?